Bom dia, pessoal. Eu vou esperar um pouquinho a sala encher. A gente está tendo muitos participantes entrando. E em alguns minutos a gente inicia aqui a nossa palestra. Estou vendo aqui muitos participantes entrando ainda. Ah, eu acho que daqui a uns 2 minutos a gente inicia, tem respeito aos que entraram no horário pontual. E então, 9h33 a gente dá início. Muito bem, acho que a gente já tem uma boa quantidade aqui de pessoas. Já demos um tempinho para todos entrarem aqui. Bom dia a todos, muito obrigado e bom dia ao Bruno também. Já temos o bom público, então acho que vamos lá. Pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou da gestão da TAG Investimentos e hoje eu vou ser o moderador do TAG Smart Summit de novembro. E o tema é um tema muito importante, tema imobiliário. E para falar sobre o tema, a gente trouxe um nome de peso aqui, o Bruno Nardo, ele é sócio e portfólio manager de ativos líquidos e multiestratégias da RBR Asset. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho também. E como já dito, hoje a gente vai trazer um tema que está bem em pauta para as políticas de investimento e num momento super oportuno, né? Então, muito útil para a gestão aí do nosso dia a dia. Quero deixar claro que ao longo da apresentação eu vou coletar as perguntas do público e vou tentar em momentos oportunos colocá-las elas durante a apresentação, mas de qualquer jeito ali no final da apresentação a gente deixa um tempinho também para fazer aí as principais dúvidas em comum de todos. Dito isso, Bruno, vou passar a palavra para você, pode se apresentar aí para quem ainda não me conhece e também pode iniciar a apresentação. Legal. Primeiro, eu queria agradecer aqui pelo convite, em bater papo aqui com você, Nicolas, com a TAG, com todo mundo que está acompanhando a gente aqui hoje. São 9h30 ainda, então a ideia é fazer um bate-papo legal e agregar o máximo aí para todo mundo sobre esse nosso mercado imobiliário. Para começar, falando um pouquinho de mim, eu estou com 41 anos, né? Então eu diria que os meus primeiros 10 anos de carreira, eu sou formado em economia aqui em São Paulo pelo INSPER, e os meus primeiros 10 anos de carreira
foi um híbrido entre gestão de investimentos no mundo de 555, fora do imobiliário, e depois mais cerca de 5 anos dentro de uma incorporadora, como controller de incorporadora e acompanhando todo esse universo, assim, que eu acho que é a parte mais uma das partes mais complexas do imobiliário, que é o desenvolvimento. É acompanhar ali prospecção de terreno, aquisição, modelagem, venda, etc. Mas esse é só um pedacinho, né, dessa indústria. E nos últimos 11 anos, um pouco mais de 10 anos aqui já de RBR, então eu estou desde o início da RBR, eu sou sócio dedicado aqui para essa estratégia de ativos líquidos imobiliários da RBR. Acho que de uma forma bem resumida é isso. Eu vou dividir aqui um apoio que eu fiz para ajudar aqui nesse bate-papo e aí a gente vai navegando em cima disso daqui, tá bom? Tá vendo por aí, Nicolas? Tudo perfeito. Legal. Vamos lá. Só para falar um pouquinho mais, né, como que está a RBR Asset hoje depois desses 11 anos, né, de história. A gente chegou aí nesses 11 bilhões sob gestão, por coincidência aí, essa média de 1 bilhão de reais por ano em termos de crescimento. Eu acho que a RBR hoje é um grande ecossistema de investimentos imobiliários, né? Então eu falo que apesar de eu estar liderando aqui essa área multi-estratégia, essa área de líquidos, que eu acabo olhando o mercado como um todo imobiliário, eu acho que a parte mais rica desse processo como portfólio manager, como alocador de recursos, é ter toda essa inteligência dentro de casa, né? Quando a gente olha para essa parte de desenvolvimento, né, a RBR nasceu fazendo isso, né? Nasceu ali de profissionais que vieram desse mundo de incorporação, de construção, para esse mundo, né, financeiro. Acho que esse foi o nosso, essa foi a nossa transição. O nosso DNA é esse DNA imobiliário qualitativo, né? Quando a gente olha para essa vertente aqui de imobiliário, são cerca de 9 bilhões e meio de reais no Brasil, cerca de 1 bilhão de reais nos Estados Unidos. A gente faz aquele residencial para renda, aquele multifamily, né, nos Estados Unidos, Nova York, Manhattan ali principalmente, e uma vertente de infraestrutura, está até um pouquinho desatualizado esses 400 milhões de reais, que a gente está chegando aqui a 1 bilhão de reais, e é uma frente assim que a gente acha que o mesmo movimento que a gente viu ao longo desses últimos 10, 11 anos, né, de pulverização, de democratização desse investimento imobiliário, eu acho que a gente vai acabar vendo também nessa vertente de infraestrutura que combina, né? São investimentos de longo prazo, são investimentos com renda recorrente e que dá para você segmentar bem perfis de risco a cada momento, né, de cada projeto. Então, acho que é uma, é uma caixinha aqui dentro, vamos dizer assim, é uma estratégia aqui dentro da RBR que a gente acredita muito para os próximos 5, 10 anos. Mas focando no imobiliário, que eu acho que é o nosso foco aqui hoje, a gente começou lá atrás fazendo esse desenvolvimento, né? E eu acho que essa parte permeia muito da nossa inteligência, porque entender um pouco, quando a gente olha para o residencial, né, pô, para onde está crescendo a cidade? Que o plano diretor, né, direciona para a demanda habitacional? Né? Onde que os órgãos, né, a prefeitura, o Estado, né, e o federal, efetivamente, muitas vezes através de instrumentos de financiamento, o que eles estão tentando incentivar? Então, isso ajuda a trazer muita inteligência para tudo que a gente vai fazer. Mas dentro de desenvolvimento, por exemplo, quando a gente fala do residencial, nos últimos 10 anos, a gente fez cerca de 50 projetos só em residencial e a gente nunca teve um prejuízo aqui dentro dos projetos. Já teve projeto que deu menos retorno, já teve projeto que deu mais retorno, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que isso traz muita expertise. Tá? Eu acho que viver essa parte de desenvolvimento, eu acho que você só aprende efetivamente ao longo do tempo fazendo, errando, acertando, e você vai ajustando, você vai tendo experiência. Obviamente, eu acho que os profissionais anteriores à RBR desses 11 anos já têm ali seus 10, 15 anos prévios, né, principalmente ali pelos sócios fundadores, mas esse track record é muito importante. E esse desenvolvimento ele foi ali para ativos corporativos e logísticos também.
quando a gente vai para essa parte de renda, tijolo, hoje a gente tem cerca de 3 bilhões de reais investidos, divididos em fundos dedicados para o setor corporativo, fundos dedicados para o setor logístico e para shoppings. Então, o que que isso dá de inteligência também para a gente aqui? No dia a dia, a gente tem equipes, a gente tem sócios dedicados para cada estratégia, equipes dedicadas para cada estratégia. E quando a gente tem isso dentro de casa, poxa, a gente tem gente alugando todo- diversas tipologias de ativos, comprando, vendendo, conversando com o mercado, conversando com o corretor, entendendo as demandas. Então, isso ajuda a ter um tato, ajuda a ter um sentimento de demanda, de intensidade de como é que está cada mercado. Muitas vezes o investidor fica, poxa, como é que está esse mercado, né? Ele está quente? Ele não está quente? É hora de entrar? A gente vê muita gente falando, depois a gente vai falar um pouquinho mais de micro, né? De líquidos, de imobiliário, de uma forma geral, mas as pessoas falam, poxa, não, durante muito tempo os fundos imobiliários corporativos, será que é para entrar? Né? Será que o escritório vai acabar? Né? Será que o home office vai prevalecer 100%? E ter essa interação assim diária, constante com todos os players desse mercado ajuda muito nessa tomada de decisão, nesse entendimento. Eu falei aqui do corporativo, mas vale para o logístico e vale para esse setor de shoppings também. Quando a gente vai para crédito, aqui na RBR a gente tem uma área, é a maior área da empresa. Eu acho que não à toa, né? Provavelmente aqui a maior parte do portfólio de todos aqui deve ser crédito, né? Seja um crédito público, seja um crédito privado. Acho que dentro dos objetivos, né? Dos poupadores de recurso, e desse risco-retorno no Brasil, dessa volatilidade que a gente tem de ciclo político, ciclo fiscal, consequentemente ciclos econômicos, crédito é um setor que acaba sendo muito relevante, se proteger muito de inflação no longo prazo e também conseguir, né, capturar spreads para as curvas de CDI e para o que a gente faz sobre as NTNBs também. Numa média aqui, esse crédito RBR, a gente origina créditos para gerar de 300 a 600 bips ao ano acima das curvas, ou seja, uma NTNB mais 3, 4, 5% ao ano, ou uma curva CDI mais 3, 4, 5% ao ano. Né? Então, acho que a combinação dos indexadores aqui no longo prazo que traz acho que um combo, né, de portfólios legais. E por último aqui, mas não menos importante, eu lidero aqui essa estratégia de ativos líquidos dentro da RBR, são cerca aí de 2 bilhões de reais. São dois fundos hoje em dia, na verdade a gente acabou de aprovar a consolidação disso em um fundo só, que é o RBRX, que é o nosso hedge fund listado, e a gente tem aqui um multimercado, né, o RBR FOF imobiliário, né, dedicado principalmente aqui para entidades, para fundações e para family offices. Né? Então, acho que entre as gestoras, a RBR hoje é uma das mais representativas, né, tanto dentro do ecossistema imobiliário, como entre as fundações com mandato de gestão ativa. Né? Eu acho que quando a gente olha, a gente tem um track aqui já de 10 anos fazendo essa gestão ativa de ativos líquidos. A gente começou aqui em 2020 com uma primeira entidade, que é a Promon, né? Foi a nossa primeira ali em 2020, depois de um processo longo, e aqui fica meu agradecimento aqui ao André Natali, que lidera a área de investimentos lá, e parabéns também para ele aqui pelo troféu Benchmark, que foi anunciado ontem aqui como um destaque aí da indústria de 2025. Então, acho que dentro dessa esteira que a gente tem de investimentos, a RBR hoje é bastante representativa dentro desse universo de entidades também, tá? Aqui é mais mostrando um pouco, né, de como é que foi essa evolução, reforçar esse crescimento também da figura dos investidores institucionais dentro do passivo aqui da RBR e entre as gestoras independentes, ou seja, acho que aqui não tem, né, sociedades aí com bancos, distribuidores, a gente figura aí entre as quatro maiores de mercado. Acho que a ideia era fazer um resumo bem rápido aqui e focar no que eu acho que é mais importante, falar um pouquinho aqui de mercado.
A ideia, eu queria só fazer um comentário, se você não quiser complementar nada por enquanto, Nicolas, a ideia é falar um pouquinho, assim, de uma forma bem genérica de mercado, como é que ele está hoje, e depois a gente vai entrando um pouquinho mais no micro e batendo um papo, pode ser? Perfeito, tudo certo. Legal. Aqui eu trouxe um pouco do que aqui focando, né, nesse universo líquido da indústria, que é o IFIX, que nasceu lá em 2010. Como é que essa indústria hoje ela é dividida, né? Quando a gente olha essa pizza assim, acho que o logístico ele acaba sendo um dos destaques em termos de tamanho, né? Eu acho que hoje a gente tem aí já 5, 6 fundos com tamanhos importantes de 3, 4, 5, 6 bilhões de reais. Então, são companhias que começam a ter porte, efetivamente, são companhias que começam a ter liquidez. Então aqui a gente já vai entrando em alguns aspectos, né, que dessa indústria a gente tem visto diversos movimentos de consolidação, né, ao longo do tempo entre fundos, porque efetivamente nessa indústria, quanto menos líquido um fundo ele acaba sendo, menos importante ele acaba sendo diminui o universo investível dos PMs, vamos dizer assim. Se hoje a gente tem oportunidades de investir em fundos com 3, 4, 5, tem alguns fundos com mais de 10 milhões de reais dia de liquidez, acho que a ideia, muitas vezes, a gente acaba focando nisso, porque tão importante quanto entrar numa estratégia é a gente conseguir sair, né? Então, eu acho que o universo logístico hoje, dentre os ativos reais, é a classe que tem maior quantidade de fundos com essas características, tá? Quando a gente olha para o setor de crédito, a gente segmenta ele aqui em três, porque de uma forma consolidada é o maior setor, né? Mas quando a gente divide por risco, e aqui fica já fica um primeiro ponto importante assim para ser analisado. Eu acho que de uma forma geral é um mercado dominado por pessoas físicas, né? Perto aí de 75% dos investidores, do passivo dessa indústria é pessoa física, que não são profissionais, não são dedicadas a isso, cada um tem sua profissão, delegam, né, muitas vezes ali para os seus assessores corretamente, que têm mais capacidade, que são dedicados a isso, mas muitas vezes esse investidor ele tem uma baixa leitura de risco, né? Se olha muito dividendo, e se olha muito o dividendo do último mês. Não é nem qual que é o dividendo dos próximos 6 meses, né? Acho que muito do papel de um investidor institucional, que é o nosso papel aqui, é tentar se antecipar, é tentar não olhar para trás como é que foi, tentar olhar para frente e falar qual vai ser o fundo que vai entregar os melhores dividendos para frente, combinado com uma valorização e preservação de capital com um bom risco, né? Então, aqui falando de crédito, a gente segrega em três, que é esse CRI de crédito estruturado, tá? É um crédito, só para dar um pouquinho da paleta, né? A gente vai de crédito high grade, que é esse ativo AAA, um prédio, um galpão com as melhores características, nas melhores regiões. Então, a gente muitas vezes nesse tipo de operação de CRI, né, de certificado de recebível imobiliário, é uma renda fixa na prática, né? O que você está lá dentro, né, do CRI é efetivamente uma renda fixa. Quando a gente coloca isso dentro de um FII, de um fundo imobiliário que tem esses CRIs lá dentro, esse fundo imobiliário ele é negociado no mercado secundário e tem sua volatilidade. Logo, ele não é uma renda fixa efetivamente, mas o que está lá dentro, ele segue toda essa dinâmica. Entender esse risco é importante. Então, esse high grade, de uma forma geral, aqui na RBR, o que a gente faz? A gente origina créditos, por exemplo, um prédio corporativo com a melhor qualidade na Faria Lima, na JK, no Itaim, que é essa região mais sólida de São Paulo, né, que a gente vai pedir ali NTNB mais 2% ao ano, NTNB mais 3% ao ano, para cada real que a gente emprestou, a gente vai exigir ali 1,7, 1,8, né, de garantias imobiliárias, o prédio mesmo, mais algumas garantias adicionais. Quando a gente vai para esse CRI, desse crédito estruturado, né, continua sendo um crédito super sólido, mas o que a gente faz aqui dentro, você já é um risco adicional, mas um risco-retorno muito bom.
né? O que a gente faz muito aqui na RBR é aquela expertise do desenvolvimento que eu comentei no comecinho. A gente faz muito financiamento a desenvolvimento residencial na cidade de São Paulo. Tá? Por quê? A gente faz isso há 11 anos. A gente começou fazendo investimento, a gente começou a RBR fazendo desenvolvimento junto com incorporadores e previamente a RBR, vários sócios já fazem isso há mais de 10 anos também. Então é um segmento que a gente entende os riscos, sabe tomada de decisão. Quando a gente vai emprestar um recurso, a gente tem uma área de equities, né, que é a nossa área que investe em projetos efetivamente, que faz a análise de cada projeto, se esse projeto é sustentável ou não. Porque, no fundo, o que a gente não faz aqui é crédito corporativo, a gente não faz um empréstimo para uma empresa sem garantia imobiliária. Né? Esse tipo de operação é um project finance. Essa operação precisa se sustentar. Então, a gente está financiando a aquisição do terreno, claro, sempre tem uma contrapartida de equity do incorporador, e você vai fazendo a liberação do resto mediante evolução de obras e recuperando esse capital ao longo do tempo. Né? Então, ter essa expertise aqui dentro de casa é super importante. E tem um terceiro setor dentro desse universo, que é o CRI High Yield, que está mais ali no finalzinho dessa pizza, que é um setor que a gente não atua, a gente não gosta tanto do risco-retorno. Tem gestores especializadas nisso, aqui não estou falando se é bom, se é ruim, mas a gente, como casa, a gente não gosta, nunca investiu nesse crédito high yield. Eu acho que para efetivamente investir nesse tipo de crédito é importante entender a fundo qual é o risco que está sendo corrido. E só para citar mais um setor aqui, para não me alongar muito aqui, o setor de shopping acho que é um setor muito resiliente, que a gente gosta bastante, né? Quando a gente olha um universo, um horizonte assim de 10, 15 anos, um setor que performa e entrega crescimento real, né, de dividendos, de fluxo de caixa, mesmo em períodos de pandemia não, porque fechou, foi um caso muito específico, mas mesmo em períodos de recessão, mesmo em períodos complexos de baixo crescimento, e mesmo considerando pandemia, por exemplo, se a gente pega hoje os melhores ativos imobiliários de 2019 para cá, todos eles apresentam resultado real importante contra 2019, ou seja, crescimento acima da inflação. Acho que isso mostra o que um bom ativo imobiliário traz para um portfólio de um investidor de longo prazo. Tá? Acho que como distribuição era isso que eu queria comentar. E aqui do lado esquerdo, acho que vale a pena ressaltar principalmente essa coluna do meio, que mostra o que é o dividend yield, né? O que é o dividendo, né, ao ano dessa classe, quando a gente vai segmentando aí entre as classes. Quando a gente olha de uma forma anual, na média, o IFIX entrega hoje um dividendo médio próximo de 12% ao ano. Quando a gente vai para o universo só de tijolo, a gente está falando de um dividendo médio de 11% ao ano. É muita coisa. É muito fluxo de caixa para bons ativos, performados, líquidos, de uma forma geral. E quando a gente olha aqui investimento imobiliário de longo prazo, né, são sempre duas vertentes, né, de contribuição de resultado. Um é o aluguel, né, que quando a gente pensa em imóveis performados, e o outro é a valorização desse ativo no longo prazo. A gente sempre faz uma comparação com a NTNB. Né? Poxa, a NTNB me dá inflação mais 7, inflação mais 7,5. Né? Quando a gente compra um imóvel, se você está comprando ele pelo preço justo, você acredita que ele vai te dar pelo menos inflação, né? E aqui, na verdade, ele está me dando inflação mais 11% ao ano de renda. É bastante coisa. Quando a gente fala que a gente vai ter uma valorização pela inflação, significa que a gente está comprando esse imóvel pelo valor justo dele. Só que pelas condições de mercado que a gente tem hoje, além de estar comprando esse imóvel com 11% de renda ao ano, a gente está comprando, na média, esses ativos com cerca de 15% de desconto para o valor justo. Então, quando a gente olha assim um horizonte de 10, 15 anos que a gente fala um pouquinho depois, é um momento assim, na nossa opinião, espetacular para investidores de longo prazo, que somos nós aqui, né, que tem esse capital. Até um gancho, Bruno. Deixa eu fazer uma primeira Vai lá, pergunta aqui Nicolas. que levar, e depois você pode continuar. Na Claro. sua visão,
Qual a razão que muitas EFPCs, esses investidores de longo prazo, não terem FIIs em suas carteiras? Seria uma questão de fluxo de caixa, de liquidez ou de baixa atratividade para esse público? Na sua opinião, em geral, qual seria a principal razão, assim, na sua visão? Eu acho que é uma indústria que mudou muito, né? Essa indústria dos fundos líquidos nos últimos 10 anos, ela saiu de uma indústria que era pouco representativa, pouco líquida e com poucas opções, para uma indústria hoje que já é bem mais líquida, não se compara ainda com equities. Você tem um nível de governança nas gestoras muito superior ao que acontecia 10 anos atrás. E apesar ainda de ser baixo, né, o que a gente tem visto aqui ao longo dos últimos anos é uma demonstração de interesse crescente importante. Né? Então, só aqui na RBR, para aproveitar aí o gancho, hoje a gente faz a gestão de cerca de 600 milhões de reais para entidades. Tá? Então, acho que a Promon que eu citei foi a primeira delas lá em 2020, e além disso a gente faz essa gestão para mais três ESs, né, entidades importantes aí para o setor. E em vários desses processos de diligência, e tem diversos outros conversas que a gente tem, mas algumas dessas entidades que a gente hoje faz a gestão são processos que demoram 1, 2, 3 anos. Né? Eu acho que fazer todo esse processo de entendimento de, poxa, qual que é o melhor instrumento de investimento? É melhor eu entrar num fundo imobiliário listado ou é melhor eu fazer um multimercado exclusivo? Poxa, esse multimercado, ele vai me enquadrar como aqui dentro? Ele vai consumir meu universo de estruturado ou meu universo de imobiliário? Né? Vai explodir a carteira? Como é que fica? Então, em muitas das conversas, quando a gente vai conversar em estágios preliminares, tem muitas dessas dúvidas. Quando a gente fala, por exemplo, desse instrumento de multimercado para gestão ativa, na minha opinião, é o melhor é o melhor instrumento assim para esse investidor profissional de longo prazo, porque a gente tem uma capacidade de geração de valor, né, super diferenciada. É diferente assim de quando a gente faz uma gestão dentro de um fundo líquido, listado, com uma base de passivo de varejo, porque esse investidor ele busca e ele precifica dividendos. Né? Então, muitas vezes a gestão, a adaptação do portfólio precisa ser direcionada para isso. E está certa, você tem que, né, como gestor, você tem que estar adaptado ao que o seu investidor busca. Não adianta a gente fazer uma gestão como a gente faria para uma fundação local ou para um fundo soberano estrangeiro com um olhar de 10, 20, 50 anos para um público que busca renda mensal, que busca complemento salarial, que busca complemento para a previdência. Né? Então, essa capacidade de surfar a simetria, de gerar um Sharp legal, esse instrumento de multimercado para a gente tem sido um grande sucesso e a experiência que a gente tem tido nesses bate-papos mensais que a gente acaba tendo com as entidades, tem sido muito legal. Todas elas, assim, passando para a gente que tem sido uma classe agregadora em termos de descorrelação, em termos de risco-retorno. Tá? Aqui, só evoluindo um pouquinho mais, eu acho que uma combinação aí de dois gráficos que eu achei legal trazer aqui para a gente conversar. Eu acho que esse gráfico das bolinhas e pontilhados é um gráfico que mostra muito bem o que é um ciclo imobiliário, né? Como é que isso funciona muitas vezes? Se a gente voltar lá numa fase de otimismo, né? Muitas vezes nessa fase de otimismo você está ali produzindo ativos, né? Você está comprando terreno, desenvolvendo. Só que uma característica de desenvolvimento é que entre você começar a construir e você entregar, tem um tempo, né? Demora 2, 3, 4, 5 anos, depende do projeto, depende do estágio inicial, e porque quando a gente está numa fase otimista de mercado, isso aí normalmente é correlacionado com uma atividade econômica indo bem. Então, as empresas estão demandando áreas de galpão, áreas de escritórios, os espaços vagos, né, a vacância vai diminuindo, os preços começam a subir. Né? Dentro de uma oferta e demanda, se você não tem uma oferta de curtíssimo prazo,
para ajustar essa demanda adicional é via preço, né? Em algum momento, né, você vai tendo você sai do otimismo, chega ali numa euforia, né, com o mercado. Vamos lembrar aqui de 2019. Eu acho que a gente estava passando aqui por um mercado, por uma expectativa muito forte, né, de crescimento, de um juro baixo, né, é uma vacância super baixa também, preço dos ativos lá em cima, e muita gente desenvolvendo ativos ali naquele momento, que efetivamente era um momento para estar desenvolvendo ativos. Só que, de novo, dentro de você tem ciclos imobiliários e ciclos financeiros, né? Agora, dentro desse ciclo imobiliário, você começa a desenvolver muito, e em algum momento você começa a ter algum excesso, né? Poxa, produzir demais, essa oferta começa a ser entregue, né? No primeiro momento fica aquela coisa, não, tá tudo bem, vai ter demanda, que é essa parte de negação, depois começa a entregar, a vacância começa a aumentar, vem numa fase de medo, e você pode entrar num pânico quando isso vem acompanhado com um momento macro ruim, de juro elevado, e também quando a gente vai olhando todo esse contexto de longo prazo, normalmente esses ciclos, assim, tradicionalmente são ciclos de 4, 5, 6 anos, né? Saber interpretar mais ou menos em que momento do ciclo a gente está, né? Para saber, não é uma ciência de foguete, né? Não tem nenhum relógio mostrando, né, em que momento você está, mas está acompanhando o dia a dia, dá uma boa percepção de onde a gente está, saber em que momento a gente está, né? Pô, será que a gente está nesse momento de depressão, em que o preço dos ativos está lá embaixo, né? Mas olhando para frente é o melhor momento para a gente investir, né? Será que a gente está nesse momento junto com um juro muito alto, né? E quando a gente tem essa tempestade perfeita, eu diria que essa tempestade perfeita que penaliza o mercado aconteceu lá no período Dilma, né? Porque a gente teve ali uma recessão econômica, né, com o ambiente fiscal super conturbado, toda aquela crise política, juro elevado, e ali foi esse momento muito ruim de mercado, mas foi um momento espetacular para investir, né? Até um gancho aqui para eu já pegar algumas perguntas que foram levantadas, uma do ponto de vista positivo do mercado e outra do negativo nessa relação com o ciclo monetário. O primeiro delas é uma pergunta que foi feita aqui, na fase de piora do mercado imobiliário. É feita alguma estratégia de hedge? Então, como se proteger numa fase de piora? Eu acho que a pergunta iria para esse lado. E um segundo ponto é, tendo uma perspectiva futura de um afrouxamento monetário, isso quer dizer, uma queda de taxa de juros futuro, quanto tempo esse mercado de fundos imobiliários começa a dar retornos no seu preço, vamos dizer, a ter valorizações a mercado, a defasagem. Então, Legal. quando que o investidor ele tem que se posicionar para pegar essa valorização de um fechamento de curva de juros, e se ele vê futuramente uma elevação da taxa de juros, como ele faz para se proteger nessa estratégia? Legal, acho que as perguntas são excelentes. Acho que quando a gente fala de hedge, né, que você comentou, de como é que eu faço um hedge para esse tijolo em termos de portfólio, né? Eu acho que quando a gente fala do universo de líquidos, acho que isso dá dentro de uma gestão de multi-estratégia, dá para a gente ir se posicionando ao longo do tempo, tendo mais ou menos tijolo, né? Então, dentro do nosso portfólio hoje, por exemplo, a gente tem um pouco mais de 50% alocado em fundos de crédito. A gente está com mais fundos de crédito atualmente. A gente já teve mais tijolo até algumas semanas atrás, né? Acho que a gente pegou uma captura aí de valorização importante. Acho que ainda continua barato, mas a gente está numa combinação grande aí de tijolo e de crédito. E quando a gente fala desse universo líquido, eu acho que o grande hedge efetivamente é a própria liquidez, né? Então, aqui na RBR, eu diria que algo que a gente mudou de 10 anos para cá, a gente dá um peso muito maior para a liquidez do que a gente dava. Porque efetivamente hoje a gente tem opções líquidas. Antigamente a gente não tinha grandes opções de fundos com 5, 10 milhões
20 milhões dia de liquidez, tinha muito menos investidores estrangeiros, tinham muito menos investidores institucionais locais, como as entidades. Então, acho que essa parte de investir em ativos líquidos, consolidados, com um bom risco, né? E para mim, assim, o melhor hedge de qualquer estratégia, seja de tijolo, seja de crédito, é qualidade. Então, quando a gente compra um excelente ativo, né, corporativo, logístico, de shopping, ou uma excelente operação de crédito, com uma garantia real imobiliária por trás de um shopping, de um galpão, de um prédio corporativo, é, isso protege muito, porque fatos inesperados acontecem sempre, né, no mundo. No Brasil acontece um pouquinho mais, né? Então, muitas vezes você tem uma estratégia e ela muda de uma hora para outra, com um fato exógeno, não é? Com algo novo que não estava no radar de ninguém, como foi a pandemia. Como é que você se protege daquilo ali? Você não tem uma a não ser, ainda não é um mercado, e eu acho que não está nem dentro da regulamentação nossa aqui, né? De ter um universo de opções, de ter uma parte de derivativos. Eu acho que isso aí, acho que a gente ainda vai chegar lá, tá? Já tem alguns desses instrumentos, mas muito pouco líquidos, muito pouco adaptados ainda para o nosso universo. Ele é muito pouco utilizado. Mas o que poderia proteger previamente seriam só derivativos que ainda não estão aqui no nosso universo. Mas a qualidade, para mim, é o que mais protege dentro desse contexto que você comentou. E sobre esse ciclo de afrouxamento, né? Em quanto tempo demora para o mercado reagir? Não tem um número exato, né? Normalmente os investidores, você tem ali alguns estudos que mostram que entre 4, 6, 8 meses antes do ciclo efetivo de queda de juros, esse mercado ele começa a reagir. Então, acho que a gente já está passando por isso um pouquinho. Sinceramente, quando a gente olha para o ano, depois a indústria subiu 16%. Pode parecer muito, né? Mas se a gente pensar que desses 16, mais ou menos 11 é dividendo, a gente vai ver que, na média, esses ativos se valorizaram só 5%. Na média, a gente vai ver que os descontos ainda são muito relevantes. De crédito, a gente fala de 5 a 10% de desconto para o patrimônio, e de tijolo, de 10 a 15% para o patrimônio. E ainda só fazendo uma ressalva, é que esse patrimônio em ciclos de queda de juros, eles também tendem a se valorizar, principalmente os de melhor qualidade, porque quando o laudista, né, o avaliador daqueles ativos vai avaliar o fluxo de caixa, ele vai dividir por uma taxa de juros menor, que leva o valor desses ativos para cima. Então, a gente ainda está no momento, né, de valores depreciados de ativos, e com um fluxo de caixa muito grande. Eu falo, como alocação de capital, que é o meu dia a dia aqui há 11 anos, por exemplo, quando a gente passou ali por aquele estresse recente de dezembro de 2024 a fevereiro desse ano, né, que a indústria caiu de uma forma muito rápida e intensa, né, o que dava conforto ali no meio daquilo? O que a gente buscou? Né? O que a gente sabia? Que estava muito barato. Então a gente fez um estudo, tá no site da RBR, se vocês quiserem ver ali, tem um paper super legal. Né? A gente fez um estudo ali de 15 anos que mostrou que, poxa, a gente está num dos três piores momentos de valuation da indústria dos últimos 15 anos. Né? Então tá muito barato. O que a gente não sabe nesses momentos? Quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai ficar assim? Vai ficar mais barato? É uma recuperação em V? É um W? É um L? A letrinha a gente só sabe depois quando a gente olha para trás. O que faz proteger retorno? E foi o que a gente buscou durante esse momento do primeiro trimestre desse ano. A gente buscou fluxo de caixa. A gente buscou investir em fundos que tinham um dividendo elevado, sejam fundos de crédito high grade, aí a gente buscou segurança, né? Segurança e liquidez. Fundos de crédito high grade e ativos reais com fluxo de caixa maior em setores que a gente qualitativamente gostava muito. A gente gosta muito do setor de shopping. Então, buscar um pouco de liquidez com fluxo de caixa nesses piores momentos é importante. E, na média, o mercado antecipa um pouquinho, mas antecipa uma parte, tá? Como eu comentei no início aqui, 70 a 75% do passivo desse mercado é varejo.
Então, muitas vezes, essas pessoas, elas voltam efetivamente a alocar capital em fundos imobiliários quando o juro spot, que é a Selic mesmo, começa a cair. Porque aí ela começa a ver a aplicação dela do banco fechando mais baixa. Hoje está 15, daqui a pouco está 14. Em algum momento, todo mundo aqui vai escutar de algum amigo falando: Poxa, mas esse investimento não dá nem 1% ao mês? Puxa, menos de 1% ao mês é ruim, né? Aí vai para 0,95, 0,90, 0,85, vai E- normalizando. Então, por ser um mercado ainda muito de pessoa física, você acredita que existe uma defasagem temporal na relação da precificação com queda da taxa de juros? Basicamente. Exatamente. Eu acho que essa assimetria, né? Eu acho que esse é um dos aspectos mais legais que eu acho aqui dessa gestão multiestratégia de fundos imobiliários, é que a gente ainda trabalha, apesar de ser uma indústria grande, dos seus cerca de 200 bilhões de reais aí de fundos líquidos dentro do IFIX, é uma indústria precificada pelo varejo, de uma forma geral, que de uma forma geral, de novo, para não ser não ser afirmativo 100%, ela toma decisões comportamentais. Toma decisões quando ela está com medo. Então, quando ela está com medo, está caindo, ela vende. E ela compra quando ela está animada. Quando ela está vendo uma capa de jornal que os ativos estão subindo, quando o amigo falou que ganhou 20%, ela falou, poxa, estou atrasado, deixa eu ir. E não é uma decisão tão racional de, poxa, quando está lá embaixo, está pegando fogo. Eu gosto de uma frase que fala assim que, cara, se quando está tudo pegando fogo, está todo mundo desesperado, olhando para um lado, se você olhar para o outro e tiver calma, você vai achar uma boa oportunidade de investimento. Então, ser racional é o melhor, né? É o que dá para fazer bem esses períodos. Eu falo que eu faço a gestão de recursos de terceiros melhor do que eu faço a gestão dos meus fundos pessoais, né? Então, essa racionalidade, quando vai para a pessoa física, é do ser humano mesmo. E eu acho que a gente consegue se apropriar um pouquinho disso, tá? Aqui só para. Eu falei um pouquinho desse panorama, aqui entrando num aspecto mais inicial da indústria, né? Pô, como é que funciona esse fundo imobiliário? Então, na prática, é uma união assim, de investidores é, se juntando, né, dentro de um condomínio, né, dentro de um fundo imobiliário, para comprar ativos que isoladamente essas pessoas não poderiam comprar. São ativos grandes, são ativos com características construtivas assim espetaculares, das melhores, né, que a gente pode ver quando a gente passa por uma estrada, quando a gente passa por um grande centro urbano aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, são os principais mercados, principalmente São Paulo aqui, corporativo, porque qual que é o que eu comentei muito, né? O que que é importante para buscar um retorno relevante de longo prazo em imobiliário? Comprar qualidade. Quando a gente compra qualidade, quando a gente compra um ativo moderno, com as boas características construtivas, o custo de manutenção desse imóvel é muito menor. E a gente tem os estudos aqui que mostram que custo de manutenção reduzido é um dos aspectos mais relevantes para o resultado de longo prazo de um imóvel, porque toda essa economia você consegue jogar para preço, né? Porque quando um locatário vai entrar no imóvel, para ele tanto faz se ele vai pagar aluguel, se ele vai pagar condomínio, né? Quanto menor for o condomínio, quanto mais eficiente for, mais você consegue ter, né, como receita, remuneração aqui do seu investimento. Só para citar aqui um dos aspectos. Então, quando a gente se junta como investidores para comprar um, dois, três, 20 ativos com essas características, além de a gente comprar ativos com características melhores, que atraem empresas com risco de crédito melhor, você atrai grandes empresas de e-commerce, grandes empresas automobilísticas, né? Então você sai daquele universo de investir num escritório pequenininho, né, ali no bairro, muitas vezes que o investidor faz, ou num prédio classe B, classe C, né, falando aqui de entidades com maior capacidade, né, de investimento, é, que muitas vezes você tem uma dificuldade de atração de inquilinos em momentos ruins de economia. Para mim, assim, a grande vantagem de um imóvel de alta qualidade, que a gente fala que é o Triple A, né, o AAA, é que em momentos de estresse de mercado,
Se você reduzir preço, você atrai o cara sai do imóvel BC para entrar no seu imóvel A. Como é que o cara do ativo BC consegue competir com você se você baixou o preço? Ele não consegue. Então você tem um poder de atratividade, você tem um RED, né, como fluxo de caixa, porque qual que é o imóvel ruim? É o imóvel vago, né? Você acaba tendo uma manutenção ruim, você não tem vida, você tem dificuldade de atrair novos inquilinos. Então, esse poder de atração é importante. Então, essa se junta para comprar ativos melhores, diversificar ativos, diversificar regiões. Então, acho que isso tudo é importante. Receber os aluguéis e para pessoas físicas receber esses dividendos isentos. Aqui para as entidades, eu acho que é pouco relevante, né, esse aspecto tributário. Tá? Acho que isso aqui eu comentei de ativos físicos, mas vale a mesma coisa para quando a gente fala para os CRIs, para os certificados de recebíveis imobiliários, que é aquele recurso que a gente empresta, pegando ali os imóveis em garantia, só que com um fluxo previsível de recebimento ao longo do tempo. Vai lá, Nicolas. A- Até um gancho aqui de uma pergunta que foi feita por um dos participantes, e talvez seja a dúvida de outros também. Os dividendos para as pessoas físicas não são taxados ainda. Para a FPC, é taxado? Como é que funciona essa questão tributária? Legal. Acho que os dividendos para as pessoas físicas não são tributados e para as entidades também não. Tá? Então, na prática, o que a gente tem feito aqui como instrumento, né, dessa gestão ativa para as entidades? E que facilita o reinvestimento, facilita essa gestão ativa ao longo do tempo, de ir trocando de setor a setor. É esse instrumento de veículo multimercado, né, em que todos os. Ele é resultado do quê? Da valorização das cotas e do recebimento dos dividendos. Então, acho que essa cota ela vai engordando, assim como qualquer cota de ações, uma cota de um multimercado, né, de 555 macro ou de qualquer outra estratégia que o pessoal tem dentro do portfólio, mas acaba sendo a mesma tributação aqui sim do que vocês já têm dentro dos portfólios, tá? E aqui eu acho que vale a pena ressaltar um pouco, né, as diferenças assim e similaridades entre investir num fundo imobiliário e investir num imóvel direto. Eu acho que os dois entregam ali uma renda mensal, né? Eu só acho que você consegue, aí a gente vai lá para o último, diversificar um pouco mais via fundo imobiliário por conta de ticket, né? Uma pessoa física, e a depender do tamanho da entidade, né, também, né? Você, muitas vezes, para você comprar um imóvel triple A, né, esse imóvel de melhor qualidade, como eu comentei, são investimentos de 50, 100, 500 milhões de reais às vezes, né? Então, ou talvez você consiga comprar um, dificilmente você vai ter ali uma alocação, poucas entidades vão ter ali uma capacidade de diversificar em 10 imóveis desse tamanho, por exemplo. E quando a gente vai para esse universo de fundo imobiliário, e isso fica exponenciado quando a gente fala de pessoa física, né? O investidor ele consegue, com R$ 100, diversificar em 10 fundos. Tem diversos fundos hoje com base 10 já. Então, o investidor ele consegue pulverizar. Eu vou dar um número, não é nenhuma estatística para vocês. Um dos nossos fundos aqui da RBR, que é o RBR F11, que foi consolidado em outro fundo agora, que é o RBR X11, o nosso hedge fund, ele tinha cerca de 130 mil investidores. Tá? Cerca de 30 mil investidores, quase 40 mil investidores, tinham menos de R$ 1.000 investidos. É muito grande a pulverização dessa cauda, né? E mostra muito bem o que é a poupança Brasil, né? Então, acho que esse é um aspecto relevante. Então, acho que a renda mensal é similar, o risco imobiliário acaba sendo similar, né? Pode ficar vago, não pode ficar vago. O que tem aqui aí já entra um outro aspecto que não está aí, que é ter uma gestão profissional. Você tem ali um gestor dedicado, acompanhando o dia a dia, pega uma pessoa física que precisa ter aquele trabalho, ou pega uma entidade que precisa ter uma equipe, né? Uma área de asset management. Eu falo com a turma aqui que cuida dos nossos tijolos, vamos dizer assim, que estoura cano todo dia. Sempre dá um problema, é um ar-condicionado vazando, é um cano, dá problema, o inquilino não paga, o inquilino quer conversar, ele quer renegociar. Então, dá muito trabalho, né? Então, essa gestão profissional é importante. Essa diferença da isenção do IR que você comentou, né, já é uma diferença grande, né? Quando a gente fala de liquidez, é muito relevante.
né? Quando a gente pensa de como não é um hedge, vamos dizer assim, mas ele te dá opção, né? Você consegue mudar. Ah, eu não quero ter mais esse risco, né? Olhando para o portfólio da RBR, o que que a gente busca muito intencionalmente? Ter um portfólio líquido, porque eu quero poder mudar de opinião. O Brasil muda muito, as premissas mudam muito, então ter capacidade de se adaptar a isso é importante. E essa discussão com inquilinos, né, que num fundo imobiliário, onde você tem o gestor profissional, você não precisa ter, e no imóvel direto você precisa ter, além da discussão com o inquilino, toda a gestão do imóvel. Né? Você é responsável ali por garantir o cano, por garantir o ar-condicionado, garantir que as coisas estão funcionando bem. Tá? Acho que de uma forma mais resumida, aqueles ali eram os aspectos, muita coisa que está aqui a gente já comentou. Acho que em termos de legislação, acho que a gente tem o que rege ali hoje o setor é a 175, né, que veio esse novo marco regulatório ali de 2022, modernizando esse modelo, né, para deixando um pouco mais adaptado, né, para algo internacional. Como essas características, é um fundo fechado. Então, quando a gente fala de crédito, acho que essa é uma característica importante, né? Para mim, assim, o melhor instrumento para se fazer crédito no Brasil é um fundo imobiliário. Por quê? Porque ele não tem resgate. Ele é indeterminado. Se o investidor quiser sair, ele vende a cota em bolsa para um outro investidor. Mas o patrimônio do fundo ele fica preservado. O que acontece muitas vezes em momentos estressados de mercado, né, quando acontece algum problema em uma operação e começa a reverberar risco em várias outras, os investidores começam a resgatar dos fundos abertos, e acaba sendo um ciclo vicioso, né, que o próprio investidor ele vai pressionando cada vez mais o portfólio. Então, ter esse fundo fechado dá uma capacidade para o gestor de originar e alocar em operações de renda fixa com diferencial muito relevante. Acho que esse é o principal ponto aqui que eu queria ressaltar desse slide. Acho que o resto a gente já comentou bastante, tá? Perfeito. Aqui só para reforçar um pouco mais, né, dos segmentos que a gente tem, né, eu falei muito do logístico. Eu acho que dentro do logístico tem diversas tipologias, né? A gente vai falar para o imóvel de uma operação mais light mesmo, de movimentação de mercadorias. Você vai ter indústrias, você tem diversos aspectos a serem analisados. Se o galpão ele está ele está antes do pedágio ou depois do pedágio, qual que é o próximo retorno? Então, muitas vezes, quando a gente vai negociar um galpão nosso com o inquilino, vai uma equipe especializada, muitas vezes eles contratam equipes especializadas para precificar o custo logístico deles mesmo. Qual que é a operação para aquele ponto? E se, em um determinado ponto ele toparia pagar, vou dar um chute aqui, R$ 27 o metro quadrado por aquele aluguel. 2 quilômetros depois, talvez ele pagasse 31, porque, poxa, 2 quilômetros depois, ele não precisa pegar aquele retorno que ele teria, ele não tem mais, e no imóvel anterior ele teria que fazer um trajeto de 30 quilômetros a mais para ir e voltar e chegar no ponto que ele queria, se tem um pedágio ou não tem um pedágio naquele momento, ou se o acesso, né, é simples, né, você sai da rodovia, é um acesso simplificado, ou não, muitas vezes você precisa ter uma volta, né, para dentro do bairro até ter um acesso aqui. Então, eu diria que o micro de qualquer imobiliário é muito relevante. Quando a gente fala do corporativo, né, em São Paulo, por exemplo, a gente fala muito de JK, Faria Lima, Itaim, que são as regiões mais nobres, assim, com mais demanda, uma vacância baixa. Mas mesmo dentro dessas regiões, se você muda uma, duas, três ruas para trás, muda muito. Muda muito. Tem imóvel que você tá ali na JK, você aluga, na Juscelino, né, aqui em São Paulo, você aluga ele, esse AAA, por 350 reais o metro quadrado, e se você for duas, três ruas para trás, o mesmo prédio provavelmente vai alugar 50, 100 reais o metro quadrado a menos. Muda muito a logística do trânsito. Muitas vezes vai para as pessoas entrarem e saírem daquele prédio, vai demorar todos os dias 20, 30, 40 minutos a mais ou a menos. Então, tem muita. Esse micro é bastante relevante, tá? Quando a gente vai para o E, setor.
Vai E lá. como que vocês fazem esse dia a dia de diligência? Eu sei que você poderia ficar 3 horas falando sobre isso, mas de forma resumida. Ah, fiz você Vamos pular lá. a apresentação. Então, já vai ajudando aqui, acho que esse bate-papo é gostoso aqui. Eu acho que aqui é um pouco mais genérico, acho que tem muito dessa visão fundamentalista de mercado, né, de classes, cidades, setores. Acompanhar todo esse universo dos fundos líquidos é muito do que a gente faz, e depois ir para identificar os valuations, riscos e executar, que é essa parte de trading. Mas para ir direto assim nessa pergunta e falando de processo de investimento, né? Que para mim é o grande diferencial de uma gestora, e com todo o viés que eu possa ter aqui, acho que é um diferencial nosso também, é ter a disciplina nesse processo de alocação de capitais. Tá? E para a gente, assim como o DNA de gestora, é sempre do quali para o quant. Primeiro, acho que é uma quali da gestora, né? É uma gestora com um alinhamento de interesses, né? Qual que é a estrutura da empresa, de time? Hoje na RBR a gente tem 16 sócios, 59 pessoas, equipes dedicadas. Nós somos uma partnership, são 16 sócios. Eu não era sócio 11 anos atrás, eu virei, hoje eu sou um sócio relevante. A empresa ela consegue reter os seus melhores talentos? Porque isso aqui é um business de é, gerar resultados para os nossos investidores. E para a gente gerar esse resultado, ele é 100% dependente de pessoas. Então, se uma gestora não consegue reter pessoas de longo prazo, difícil acreditar que esses resultados passados possivelmente podem ser replicados. Né? Então, você precisa dessa manutenção. Né? Então, como é que é a estrutura de comitê de investimentos? Como é que essa gestora se comunica? Ela é transparente? Ela tem capacidade de originar crédito? Ela tem capacidade de originar um bom ativo? Um prédio, um galpão, um shopping? Ela consegue monitorar muito bem o que está acontecendo? Principalmente em crédito, é muito micro. Né? Um crédito não é binário, você empresta o recurso hoje e volta daqui 5, 10 no final da operação para receber de volta. Você acompanha todo mês. Né? Você tem ali a securitizadora, né, que é super relevante ali o papel da securitizadora nesse processo, como a pessoa jurídica responsável ali por fazer vamos dizer assim, adquirir os créditos, emitir os CRIs e administrar a operação, né, entre o devedor e o credor, né? Mas está acompanhando mês a mês como é que está a qualidade dessa operação, para se precisar entrar no meio e ir ajustando, que é o que um banco faz, né? É o que uma gestora de crédito faz. No mês a mês você acompanha e se precisar ter algum ajustezinho de processo, você tem tempo hábil para direcionar. Tá? O que não pode acontecer num processo bem feito? Ter surpresa. Dá para você chegar daqui 5 anos e falar, pô, aconteceu um problema que eu poderia ter visto 2, 3 anos atrás. Então, acho que a área de monitoramento da RBR é a maior área de pessoas dentro de crédito, por exemplo. Tá? Pô, tem uma política ESG importante, né? Um aspecto de governança, as outras letrinhas também são relevantes, mas falando de governança, como é que é? Acho que a gente tem aqui um lema na RBR de a gente busca fazer investimentos de um jeito melhor, né, em tudo que cerca esses aspectos. E essa qualidade da comunicação com investidores, quando a gente vai para esse universo de fundos imobiliários líquidos, é super relevante. Porque se você não consegue se comunicar bem, provavelmente você vai ter poucos investidores comprando e vendendo seus fundos, você vai ter uma baixa liquidez, e mesmo que você invista num bom portfólio imobiliário, esse portfólio ele pode não virar preço, pode não virar cota. Por quê? Porque ele é tão ilíquido, os investidores se sentem com tão pouca confiança naquela informação, que aquele fica uma espécie de value trap, né? Aquele fundo com valor, mas que fica mal precificado sempre, porque os investidores não conseguem, não veem motivos para comprar e vender aquilo lá. Tem outros fundos maiores, mais líquidos, que se comunicam bem. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de análise para tomar decisão. Passou dessa parte qualitativamente da gestora, né, como é que é? A gente tem 2 bilhões de reais de líquidos aqui na RBR. Né? Várias entidades têm um patrimônio superior a isso imobiliário.
Em alguns momentos a gente teve 200, 300 milhões de reais investido em uma estratégia. Como é que eu posso investir 200 milhões de reais em uma estratégia se eu não tenho convicção em tudo isso? Né? Eu não tenho liquidez para mudar de um dia para o outro. Então eu preciso acreditar na perenidade daquela estratégia, daquela estrutura. Né? E depois a gente vai para o quali do portfólio, né? Do portfólio de tijolo. Pô, qual a diversificação? Tem desenvolvimento? Não tem? Location, qualidade? Quem são os locatários? Quando a gente vai para crédito, vou tomar só uma água, só um minuto. Quando a gente vai para crédito, é pulverizado? É um risco concentrado? Qual que é a localização dessas garantias? Uma coisa é você ter um imóvel como uma garantia numa grande capital. É um nível de jurisprudência de execução muito diferente. Muitas vezes, quanto mais você vai indo para o interior, nada contra o interior, mas muitas vezes o aspecto, a jurisprudência de execução é diferente. Você pode demorar, você pode ter uma dificuldade de ir lá executar aquela garantia, e mesmo que você consiga executar, a liquidez daquele ativo muitas vezes é muito mais lenta do que a liquidez de um ativo localizado no coração de uma capital. Qual que é o duration de uma operação de crédito? Duration é esse prazo médio, né, dos recebíveis ao longo dos anos. Qual que é o setor? Então, acho que tudo isso é analisado qualitativamente, aí olhando para os portfólios. Depois a gente vai olhar para a estrutura daquele fundo. Pô, qual que é a taxa de gestão? Tem taxa de performance? Qual que é a liquidez de mercado secundário? Qual que é o free float? A gente fala muito de ativo, né? Mas qual que é o passivo? Acho que eu diria que um dos grandes diferenciais que a RBR tem é entender o passivo desses fundos, porque isso ajuda a dar governança, isso ajuda a dar direcionamento para movimentos importantes ao longo do tempo do fundo, a eventualmente barrar decisões que os investidores achem que não é uma decisão alinhada do gestor. Então, analisar tudo isso daqui, para mim, para a gente, assim, tudo é analisar risco. Por isso que a gente consolida tudo isso numa coisa que a gente chama que é essa nossa TMA, que é a taxa mínima de atratividade de um fundo. E em cima disso, aí sim a gente vai olhar valor, a gente vai olhar quant. Legal. A gente acompanha todos os fundos, a gente tem alguns sistemas aqui dentro de casa, é, que a gente acompanha o valuation de todos os ativos, a gente tem uma opinião de preço de todos esses ativos, e a partir dessa cota negociada em bolsa, e do valor que a gente entende justo para esses ativos em um determinado prazo, a gente tem uma tira esperada. Né? E aí sim, é uma decisão de TIR versus TMA, entendimento do momento macroeconômico que a gente está, de qual é o risco que a gente quer correr, não quer correr. Mas eu queria só ressaltar que, não sei se vocês perceberam, mas a última coisa que a gente foi olhar aqui dentro dessa conversa foi preço. Porque não adianta olhar preço se todo o aspecto quali da gestora, do portfólio e da estrutura do fundo não forem consistentes. Tá? Então, acho que esse Parece é um. uma gestão muito feita na rua, né? Vocês têm que estar muito ligado realmente no imóvel ou no local que ele está, do que propriamente uma gestora que vai ficar dentro do escritório fazendo cálculos. Parece, no seu discurso, que vocês são muito ativos nesse ponto. 100%. Eu acho que se essa área multi-estratégia fosse de uma gestora que não tivesse esse histórico de pessoas fazendo esse dia a dia, isso tira muito da capacidade, né, de entender, de estar na rua, de estar olhando e tomar decisão. Quando você fala, né, poxa, o que o investidor busca para se antecipar? Ele tenta se antecipar ao macro. Né? Ele fala, pô, e ele nem se antecipa muito, porque quem se antecipa são as casas macro, que ficam operando o DI, ficam, né, vocês fazem muito preço em NTNB, as entidades, de uma forma geral. Então, acho que isso você vai se antecipando um pouquinho. O investidor reage a isso, né? Conforme essas curvas de juros vão mudando, você reage. O que a gente tenta fazer é também se antecipar ao movimento imobiliário. E aí, tá na rua vendo isso é super relevante. A gente falou bastante aqui de tijolo, né? Falamos bastante de crédito. Eu acho que só para não perder a oportunidade aqui de falar um pouquinho do que é um CRI, né? O que é
certificado de recebível imobiliário, tem uma figura importante dentro desse arcabouço aqui, que são títulos de crédito de emissão exclusiva, né, dessas companhias securitizadoras. Na prática, o que que elas fazem, para ser super resumido aqui? Elas adquirem esses créditos, né? Elas emitem esses CRIs para captar esses recursos aí junto com os investidores, e ela vai administrando toda essa operação, pegar aquele fluxo de caixa, garantir que o recebível seja cobrado certinho para repassar, e por último seguir assim essas regras, todas as regras da CVM. Então, ela acaba sendo juridicamente a emissora e a administradora, né? Então, e tudo isso dentro de um regime fiduciário, né? O que que é isso? Todo esse patrimônio, esses recebíveis, dentro da securitizadora, ele fica ali apartado, ele fica segregado do risco do patrimônio ali daquela securitizadora. Então, isso é um grande mitigante de risco, porque efetivamente o investidor ele fica com o risco daquele projeto, daquele fluxo de caixa, de tudo aquilo. E qual que é o papel, por exemplo, a RBR é uma grande estruturadora, originadora de crédito. A gente tem 3,5 bi de crédito hoje, e a gente origina 95, 98% de todos os créditos que a gente tem dentro de casa. Qual que é o nosso papel aqui? De originar e de entender risco. Poxa, eu estou estruturando eu estou financiando um desenvolvimento de um prédio residencial na cidade de São Paulo. Esse terreno é numa boa região? Esse produto que a incorporadora vai fazer é um dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios? É o Minha Casa Minha Vida? É um classe média? É um imóvel de luxo? Qual que é a velocidade de vendas? Esse preço de obra que o incorporador está apresentando está certo? Não está certo? Então, entender todo esse risco, amarrar um pouquinho essas pontas, e nós, né, através do recurso dos nossos investidores, a gente tem mais de 100 mil investidores nos nossos fundos de crédito, nós acabamos fazendo um papel junto, vamos dizer assim, com a securitizadora, de fazer parte dessa estruturação e de unir, no fundo, o devedor que está buscando esse crédito e tem um bom imóvel em garantia, né, para dar um fluxo de caixa previsível, para estar dentro dessa estrutura, e do outro lado, nós com um capital de longo prazo, buscando aqui uma boa diversificação, buscando se proteger de inflação, buscando ter uma boa remuneração de capital, independente do indexador. A gente fala muito aqui que a gente é bastante agnóstico para indexador, seja NTN-B, inflação mais, né? Seja CDI mais, o que a gente quer ter é uma boa operação, né? Ter descasamento de indexadores de operação, pô, só traz um risco adicional para a operação. Se é um fluxo de caixa que ele é corrigido por inflação, é desejável que essa dívida também seja de inflação mais. Mas se você está com um indexador diferente, qualquer inflação inesperada, isso pode comprometer ali a capacidade de pagamento. Então, entender muito desse aspecto micro da garantia, junto, né, com essa diversificação das operações dentro dos nossos portfólios. Tá? Acho que isso é muito a vida, assim, o dia a dia da operação de crédito. A gente pode entrar em aspectos mais micro, mas para a gente poder passar aqui por diversos assuntos, qualquer coisa a gente volta um pouquinho, tá? Acho que aqui Não, eu perfeito. fique à vontade. Não, não, disse perfeito. Pode continuar na linha do raciocínio da apresentação. Legal. Aqui a gente cita aqui alguns outros participantes obrigatórios, a securitizadora, né, que a gente comentou, tem o custodiante, escriturador, o próprio agente fiduciário que fica ali responsável por zelar ali pela proteção dos direitos e interesses, né, dos investidores, ficando ali, né, acompanhando essa administração do patrimônio segregado. Ali você tem o papel do coordenador líder, que efetivamente, né, pega esse recurso, né, que está ali, foi estruturado, vamos dizer assim, foi que a securitizadora adquiriu, para conseguir efetivamente pulverizar, chegar nos investidores. Do nosso lado, assim, muitas vezes nós somos o tomador, né? Então, nós estruturamos para alocar o capital dos nossos recursos aqui dentro.
Então, muitas vezes não tem a necessidade assim de uma pulverização, mas sempre importante ter uma corretora do outro lado apoiando esse processo, né, para você chegar em outros investidores. Muitas vezes as operações são grandes, você precisa fazer algum tipo de consórcio, né? Acho que hoje na RBR a gente já chegou a fazer operações de 300, 400 milhões de reais sozinhos dentro dos nossos fundos, pelo tamanho que a gente tem, mas operações de 700, 800 milhões, 1 bilhão de reais, que eventualmente a gente acaba fazendo. Muitas vezes é importante você ter ali um consórcio e trazer um pouco essa coordenação líder, é importante. E também o ambiente de liquidação ali de CETIP, B3. Tá? Acho que aqui, de uma forma mais resumidas, falando aqui um pouco do CRI, né? Por que que, por que que é bom assim para as empresas? Primeiro, que eu acho que ela é mais flexível, né? A gente chegou a botar uma operação de crédito aqui de 300 milhões de reais para uma empresa de primeira linha em 14 dias. É muito rápido, né? Entre apareceu uma demanda, a empresa tinha uma demanda específica para um deadline específico, a gente teve assim a capacidade de estruturar, acionar toda uma equipe de advogados, né, internos e externos para apoiar nisso, ter ali uma securitizadora junto, né, para ter essa capacidade de conseguir dar um financiamento de longo prazo para a empresa que não dependa do crédito bancário. Eu acho que esse crédito, essa desintermediação bancária, né, que é essa securitização, você não precisa ter um banco aqui no meio, né? Nós estamos já levando o capital do nosso investidor, pulverizado, até o devedor, né? Então, essa desintermediação bancária, ela ajuda muito. Eu diria, por exemplo, se durante o que a gente está passando nos últimos 1, 2, 3 anos de macro, nesse tamanho de juro que a gente está, se a gente hoje não tivesse um mercado de capitais mais robusto como o que a gente tem hoje, que é um mercado de crédito que já compete bastante com os grandes bancos, eu acho que a gente já teria visto mais problemas. Eu acho que ter essa válvula de escape, né? Que não é só a válvula de escape, ela está sempre ali, mas nesses momentos, muitas vezes o banco ele fecha a torneira. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. O banco fechar a torneira, ele entende que naquele momento o risco não faz sentido, ele eleva muito os spreads, né? E do outro lado, quando a gente faz isso, né, o capital dos nossos investidores precisa ser bem remunerado. Sabendo fazer uma boa leitura de risco e protegendo bem esse capital, a gente não vai fechar a torneira. Talvez a gente exija um pouquinho mais de garantia. Você vai ser mais. é, a régua, né, de análise vai subir, mas você continua lá. Isso é importante. E aí você entra em outros aspectos, né, de isenção de OF, acesso para outras empresas, empresas com. Muitas vezes, quando você vai para o banco, você precisa ter um rating. Sinceramente, aqui a gente tem um rating proprietário, a gente não está preocupado com o rating de uma Moody's, de uma S&P, esses créditos, eles mudam de um dia para o outro. Parece um evento e muda de um dia para o outro. O que que não muda? Se a empresa tem um imóvel espetacular, pronto, bem localizado, alugado, isso não muda. Pode. Então, basicamente, a questão do rating é que ele demora uma defasagem muito grande entre as suas reavaliações? O rating ele é suscetível à mudança numa empresa, a uma fraude, por exemplo, a uma mudança de balanço. Poxa, eu tinha 5, a gente passou por alguns eventos recentes de empresas de varejo, por exemplo, que sofreram, né, com essa precificação. Pô, eu tenho 5 bi de estoque. Não, revisamos aqui com auditores, eu não tenho 5 bi de estoque, eu tenho 2. Então, a credibilidade, ela pode ser muito afetada, né? A capacidade de pagamento da empresa, ela pode mudar muito, né? A depender de alguns eventos, seja por fraude, seja por erros, seja por qualquer motivos. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Mas ter uma garantia imobiliária performada, isso é muito resiliente. E não é à toa que a classe imobiliária, quando a gente olha mundo, é a classe onde os investidores mais alocam capital. É um excelente hedge inflation, né? É uma proteção para a inflação muito grande de longo prazo. Pode até demorar um pouquinho, às vezes, 1, 2, 3 anos. A gente passou assim, recentemente por um período elevado, né, de inflação, né?
pandemia, os preços dos materiais subiram muito, passou ali 2, 3, 4 anos, o que a gente viu de alguns preços de aluguéis aqui, por exemplo, da Faria Lima, imóveis nossos, assim, tiveram imóveis que saíram de R$ 240 o metro quadrado para mais de R$ 400 o metro quadrado. Por quê? Você tem oferta e demanda, para você equilibrar, você precisa de oferta, e para ter oferta, dado esse novo custo de construção que a inflação trouxe, você só vai fazer a partir de determinado preço. Senão, não justifica economicamente você sair da renda fixa para correr esse risco de desenvolvimento. Então, mais inflação de construção, isso vai bater de uma forma importante no valor dos ativos e isso acaba protegendo o valor desses aluguéis de longo prazo, o valor do patrimônio de longo prazo. E para o investidor, isso eu falei muito da empresa, né? E para os investidores, né, esse CRI ele traz a isenção, é uma alocação de longo prazo, você consegue diversificar sua carteira, esse regime fiduciário que a gente comentou ali dentro do securitizador, isso protege, né, bastante a operação, né, e você consegue combinar, além dessas garantias reais, diversas outras estruturas, a gente chama de sobrecolaterais, muitas vezes tem o aval do dono da empresa, tem um outro imóvel que ele dá a garantia, então tem uma série de proteções adicionais que a gente consegue colocar. Tá? Isso eu acho que falando assim de um CRI, mas para terminar aqui falando dos fundos de CRI, né, na prática, quando a gente vai analisar um fundo de CRI, qual é a grande dificuldade? Quando a gente analisa todos os fundos de CRI hoje da indústria, são mais de 1.200 CRIs existentes dentro dos fundos imobiliários. É muita coisa. Cada um com um termo de securitização, com aditivos. Então você tem um grande problema que é acessar esse dado. Na prática, na média, o que que se faz? Você analisa a capacidade da gestora de executar o processo de investimento que a gente comentou. É uma empresa robusta, não é uma empresa robusta. Essa carteira do fundo reflete a estratégia que o gestor falou que seguiria, né? Está sendo resiliente nisso. E a aderência com que o investidor busca. Não é um fundo com aquele risco que você quer, é um fundo com aquele indexador que você quer, tem todo esse processo de investimento aqui embaixo. E o que que a gente aqui, para ir além, a gente está finalizando, a gente está evoluindo muito aqui nesse processo, para a gente conseguir efetivamente analisar CRI a CRI, a gente tem utilizado muito dado, muita inteligência artificial para conseguir pegar automaticamente das securitizadoras, dos agentes fiduciários, todos esses documentos dos 1.200 CRIs e qualquer mudança que aconteça diariamente, AGEs convocadas, para a gente entender todo o detalhamento dessas operações. Qual que é a estrutura de capital? Quem que é o devedor? Qual que é a estrutura de garantias? Com base em tudo isso, e dentro dessas três caixinhas tem muitas variáveis para a gente analisar, e lá pegar um documento, tratar ele, às vezes é um documento que ele está invertido, é uma foto colado, aí você tem lá um robozinho que pega esse documento, consegue extrair o texto, resumir o texto, categorizar, responder todas as perguntas dessas caixinhas que a gente tem. Com base em todos esses dados, a gente aqui está evoluindo muito, a gente já tem uma boa parte desses dados, a gente está evoluindo muito para conseguir ir lá no chão de fábrica de um fundo de CRI, entendendo CRI a CRI. Porque como eu comentei no início, o mais importante, o que eu acho que o gestor mais consegue agregar para o investidor é no entendimento de risco, é ter uma qualidade de portfólio. Né? E eu acho que dentro desse contexto de indústria que a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de dado. A gente fez a gestão durante 3, 4 anos de um fundo, dos fundos imobiliários nos Estados Unidos, que são os REITs. Lá você tem muito mais dado, estruturado, organizado. Aqui é uma grande dificuldade. Você tem diversas fontes de informação, às vezes elas não conversam entre si. Você às vezes precisa ligar para o gestor para corrigir. Ele fala, cara, o seu relatório mensal não bate com o balanço que você publicou. Acontece. Até um gancho que hoje a gente vê a inteligência artificial impactando muito a questão dos investimentos cada dia mais, né? Você falou que você emprega a inteligência artificial principalmente para leitura de documentos e acredito que para outras funções também. Uma pergunta bem aberta, eu acho que é de interesse de muitos.
qual é o futuro impacto disso no mercado imobiliário e na gestão de vocês no dia a dia, que demanda tanto essa leitura do chão de fábrica? Olha, eu acho que vai ser extremamente relevante. Já é, tá? Eu vou só para dar um exemplo, acho que é melhor falar como já é do que como vai ser. Aqui dentro da área multi-estratégia, a gente tem uma equipe de 5 pessoas, só para essa estratégia, mais todas as outras 54 pessoas da empresa. Das 5 pessoas, 3 são profissionais especializados em dados, programação, desenvolvimento. Hoje, entre contratar um analista sem nenhuma crítica a eles, é só uma opção de capacity, de qualidade. Entre contratar um analista, um economista para analisar fundos imobiliários e contratar, trabalhando com restrições orçamentárias também, né? E contratar profissionais de dados, desenvolvimentos em ferramentas que consigam fazer todo esse processo de uma forma escalável. A gente tem preferido, eu tenho preferido dentro do time contratar esses profissionais, e a parte analítica, isso a gente tem aqui dentro. A gente vive isso 24 horas, 7 por 7 há 11 anos. Então, a premissa, ela é simples de um imóvel. No fundo qual vai ser o preço de locação, qual que é o cap, né? Qual que é o dividendo que você negocia esse ativo e qual que é o valor dele. Quem acertar mais ou menos olhando para frente é quem vai ganhar um pouco mais, um pouco menos. É melhor fazer isso ou fazer uma renda fixa? Na prática, então, acho que o impacto nessa indústria de líquidos, principalmente numa indústria que está crescendo muito, a quantidade de ativos, de créditos, de fundos, se não tiver, né, inteligência artificial para tratar esses dados, dificilmente uma gestora vai ter capacidade de acompanhar tudo, todo o risco que está dentro do seu portfólio. Tá? Acho que isso já é para hoje. E dentro da indústria tem diversos outros para obra. A gente já vê muita inteligência artificial, né? A gente já vê empresas, bom, o funcionário muitas vezes entra com um óculos que ele consegue ver se aquela obra, para cada canto que ele olha da obra, ele consegue associar aquela parte, ele consegue ver se está de acordo com o projeto. Os funcionários lá na empresa conseguem enxergar pelo óculos dele também. Então, você tem uma série de usos e que vai ser exponencializado ao longo dos próximos anos, tá? Aqui eu acho que a gente já falou assim bastante de quali e quanti de crédito. Eu não queria perder aqui, acho que a gente está chegando na parte final aqui do nosso bate-papo, e acho que a gente fica aberto aí para as perguntas ali depois. Eu só não queria perder a oportunidade de mostrar um pouco do que foi, né? Se fala muito dentro de alocação, né? De qualquer investidor, eu imagino que das entidades também. Pô, eu estou tomado em Bovespa, eu estou em ações, não estou em ações. Mas quando a gente fala de fundos imobiliários, que é o IFIX aqui, e muitas vezes a gente está nesse estágio, poxa, será que eu tenho que ter no meu portfólio? Pô, eu acho que é hora de começar, pô, preciso começar a conversar aqui com o dentro de casa, ou, né, tem diversos estágios. Mas o que eu queria reforçar é esse retorno de longo prazo de 15 anos da indústria. Isso aqui é um resultado passivo, tá? IFIX, sem nenhuma gestão ativa, a gente vai mostrar aqui o nosso histórico de resultado adicional, rende mais de 2 vezes o que foi o Ibovespa nos últimos 15 anos. É um horizonte longo, com 3 vezes menos risco medido aí em termos de volatilidade. É muita coisa, é muito Sharpe adicional, né? Quando a gente olha assim para a diversificação dos portfólios. Eu diria que não é uma classe substituta a equities, é uma classe complementar. Ela ajuda na diversificação, né? Eu falo, a nossa estratégia aqui, olhando alguns anos para trás, ela tem cerca de perto de 7% ao ano de volatilidade, tá? Um histórico de 10, 11 anos, a gente tem próximo de CDI mais 7 e fixo mais 7 também, por coincidência. Quando a gente olha os papéis isolados, são papéis que têm de 13, 14, 15% ao ano de volatilidade. Quando a gente consolida nos portfólios, que normalmente tem de 10 a 15 papéis, a gente cai aí para esse nível de volatilidade, né? Porque também quando a gente compõe um portfólio, acho que uma parte importante, né, na construção de portfólio, eu gosto muito de uma frase que diz que diversificação é você ter dentro de um portfólio
ativos que reajam diferentemente a situações diferentes de mercado. Então você vai ter um fundo com um pouco de inflação, você vai ter um pouco de CDI, você vai ter um pouco ali, né, de ativos reais, você vai escolher quais setores você quer, você tem uma estratégia que você está pensando mais no M&A, de ir lá e comprar 50% das cotas daquele fundo e trabalhar a venda daquele ativo, vai ter fundo que é muito grande, líquido, e você está fazendo um stock picking mesmo, a depender do momento de mercado, né, mas trabalhar essa alocação estratégica de portfólio, eu acredito muito mais na alocação estratégica do que na tática. Tá? Essa alocação estratégica de longo prazo é super importante. Agora, eu queria fazer uma ressalva assim, que para os fundos imobiliários, que ainda são 70, 75% varejo, esse tático, ele gera muito valor, ainda. Porque é um ambiente de assimetria, é um ambiente grande de assimetria de informações entre os investidores profissionais e os investidores não institucionais. Quando a gente olha o que aconteceu nessa indústria, né? Em cima a gente vê como a liquidez veio crescendo de 2010 para cá. Embaixo, do lado direito, a evolução do número de investidores. Então a gente está chegando a quase 3 bilhões de investidores e é muito pouco ainda, perto do que a gente vê principalmente nos Estados Unidos, que é a referência do setor. E do lado esquerdo, dá para ver assim como que foi evoluindo ao longo do tempo. Ela começou muito lá atrás como uma indústria de tijolo. Começou muito com os incorporadores, que tinham ficado com seus prédios corporativos prontos. Eles prometeram uma renda mínima garantida durante 2, 3 anos para os investidores, colocaram nos investidores, venderam, e depois de 3 anos os investidores descobriram que não era uma renda mínima garantida, não era uma renda fixa. Por azar, isso aconteceu muito em 2012. Por azar, quando essa renda mínima garantida acabou em 2015, a gente estava no olho de um furacão, que aí a gente estava num momento de economia muito ruim, com o ambiente monetário muito ruim, era vacância, dividendo baixo, com juro elevado. Dá para ver por que que essas cotas caíram muito lá atrás. E foi exatamente por isso que a gente nasceu essa estratégia. Eu estava lá no dia 23 de junho de 2015, quando a gente iniciou essa estratégia de fundos líquidos. Porque a gente estava ali buscando ativos corporativos para comprar, na cidade de São Paulo. A gente estava olhando um prédio que estava sendo negociado a 12 mil reais o metro quadrado. E quando a gente olhou para o lado, tinha um prédio corporativo muito parecido, de grande qualidade, que tinha acabado a renda mínima garantida, com dividendo zero. Né? O investidor ele precifica dividendo. Quando o dividendo é zero, como é que ele precifica? Fica difícil. E aí a gente comprou essas cotas por 7 mil reais o metro quadrado. Essa foi a oportunidade assim enorme que a gente viu lá atrás. Eu acho que o universo que a gente está hoje, assim, de retornos, é um retorno esperado bastante importante. Tem um cenário de volatilidade, de eleição, tem um cenário de riscos, né? A gente não está querendo dourar a pílula assim, vender otimismo, não. Mas a gente tem muito valor e um risco muito bom. Né? Aqui é um gráfico que mostra muito do comportamento desse FIX tijolo dos fundos líquidos com a NTNB. Dá para ver que é quase um espelho para B. Né? Eu acho que a gente está num momento que tem muito prêmio dessa B. Num primeiro momento que esses prêmios começarem a cair, eu acho que isso só vai reforçar essa valorização que a gente viu recente. Aqui tem um histórico assim, né, do lado direito do que é o desconto, né? A gente está vendo que a gente está num dos piores, ainda está num dos piores momentos ou num dos melhores momentos para quem pensa em investir para longo prazo. Na média, o investidor consegue investir aí com 10% de desconto. É, a gente chegou aqui no começo desse ano, no auge do pior momento aqui no começo desse ano, a quase 20% de desconto. Mas essas situações corrigem muito rápido e efetivamente tem muito pouca liquidez ali. Você não consegue alocar um volume muito relevante. Mas eu diria que nesse momento que a gente está com 10% de desconto, que dá para ver assim nesse contexto de longo prazo, que é um excelente momento, nesse momento de mercado, acho que os investidores conseguem alocar volume, um capital de longo prazo, diversificado, buscando todos esses componentes de risco-retorno que a gente fala aqui de longo prazo. Aqui a gente só segmenta aqui, né? Isso aqui é o tijolo, voltando um pouquinho mais lá para 2012. Então aqui dá para ver o que foi a crise Dilma ali de 2015. A gente chegou muito perto.
só que com uma economia que vai bem, né? Lá atrás era uma economia muito mal com um macro ruim. Aqui não, é um macro ruim com todas as incertezas, com uma economia real muito forte ainda, com os ativos indo muito bem, os bons ativos reais indo muito bem. É um pouco diferente quando a gente vai para o IFIX papel, que são esses fundos de crédito, basicamente, mas também negociando com níveis de desconto muito elevados quando a gente olha um período de quase 15 anos. É um horizonte longo que a gente está olhando, né, com vários, quando a gente olha assim os 15 piores dias do evento de IFIX, dos eventos, né, que aconteceram no IFIX, eu acho que a gente está ainda num momento assim de oportunidade grande para os investidores dentro desse contexto, tá? Aqui só para terminar, para não me alongar muito, acho que a gente bateu aí o horário inicial para a gente entrar nas perguntas, é mais para demonstrar aqui que a gente mostrou ali aqueles resultados, aquilo lá era um IFIX, né, passivo, né? Quando a gente acaba olhando, né, um portfólio, aquilo lá era um gráfico que via desde 2010, aqui a gente está mostrando de junho de 2015 para cá, né? Quando a gente está olhando aqui o IFIX, desse período ele deu 147%. Uma gestão ativa, que foi a nossa gestão ativa, que hoje está disponível através desse RBR FOF, né, que é esse veículo, né, condominial, vamos dizer assim. A gente tem as estratégias exclusivas para as fundações que tenham demanda para fazer alocações de 30, 50, 100 milhões de reais, mas muitas vezes para iniciar essa estratégia, ter um fundo que ela possa alocar um volume menor e ir testando essa experiência é importante. Então, nesse mesmo período que o IFIX deu 147%, a gente conseguiu trazer um resultado acima de 350%, ou seja, a gente conseguiu trazer um IFIX mais 7% ao ano, foi o equivalente aí a CDI mais 7, a inflação mais aproximadamente 11% ao ano, num horizonte de 10 anos, com um risco muito legal. Acho que eu sou fã de carteirinha aqui com todo o viés que eu possa ter, mas como alocação de capital, como composição de portfólio, eu fico aqui à disposição para bater papo com todo mundo agora e depois também em futuros bate-papos. Soma para Não, mim, perfeito. se a Acho gente que pegar só para essa galera toda que finalizar está aqui, nossa você me conversa mandou, aqui, se a gente pegar todo mundo que é 27, 28, sintetizando duas perguntas, transformar no máximo 27, se o investidor e quiser no investir Simpa hoje ainda no deixar mix de fundos imobiliários de vocês, quais 5% são em os caixa. veículos e, de forma sucinta, as perspectivas para 2016, 26, desculpa. Veículos. Os veículos que eles podem investir, e eu acho que você já falou um pouco Vamos lá. disso, mas a visão para 2026. Em termos de veículos, tem duas opções, assim, tá? A nossa sugestão, a experiência que a gente tem visto é que a segunda opção é melhor que a primeira, tá? Mas aí depende um pouco da estratégia de cada entidade. A primeira opção, as fundações, as entidades, elas podem alocar através dos nossos fundos imobiliários negociados em bolsa, né? E a gente tem aqui, dentro de todo esse leque de opções, a gente tem os nossos fundos de crédito, né? Tem o RBR R11, que é um veículo, que é um crédito high grade, um fundo de 1,5 bi. A gente tem o RBR e ele busca inflação mais. A gente tem o RBR Y11, é um fundo de CDI+, próximo também de 1,5 bi. Eu vou me ater a falar esses dois fundos de crédito mais líquidos. Tem dois fundos de tijolo, os que são líquidos também, que é o RBR P11, que compra aí prédios corporativos. Tem o RBR L11, que faz a mesma coisa para os imóveis logísticos, e para a parte multi-estratégia, tem o RBR X11, que é o nosso hedge fund listado, negociado em bolsa. Então, essa é a primeira parte, né, de opções de investimento. Como segunda opção de investimento, buscando uma gestão ativa, né, dessa alocação do portfólio de vocês, é, esse veículo RBR FOF, esse veículo multimercado, né, que não é um veículo de prateleira, a gente nunca quis ter um veículo de plataforma, varejo, porque a gente quer um passivo mais qualificado, um passivo de longo prazo. Isso é importante dentro das nossas características assim de alocação. Então, acho que esse veículo condominial de acesso para os investidores, para as entidades, a gente entende que é o melhor, por quê? Porque, primeiro, você fica só com o nível de volatilidade. Você fica com a volatilidade do patrimônio, que é aquela volatilidade de 7, entre 6 e 8% ao ano ao longo do tempo. Quando você vai para a cota listada em bolsa,
muitas vezes a volatilidade é muito maior. Então, às vezes, com 1, 2, 3 milhões de negociação, a cota pode cair 5, 6, 7%. Então, o nível de volatilidade, o nível de adaptabilidade, muitas vezes, é muito menor. Por exemplo, para mandatos grandes, esses mandatos exclusivos, a gente consegue desenhar alguns limites, limites que sejam aderentes às necessidades, né, ao planejamento, né, de vocês para 2026, dentro do que é buscado. Então, acho que a gente fica super aqui à disposição para bater papo, para vocês entenderem melhor como funciona, entender as características, tirar dúvida. E para responder essa última pergunta aí de perspectivas para 2026, eu não queria tirar do contexto um cenário de volatilidade, um cenário de incerteza, né? A gente tem uma eleição que dita muito o que é mercado, né? Para ter uma eleição que mire mais algo mais ortodoxo em termos de economia, um pouco menos ortodoxo. Eu diria a minha leitura é que independente de quem for o vencedor, vamos dizer assim, ele vai ter que governar. Então, passada a eleição, vai ter que ser uma parte prática, receita tem que bater com despesa, tem que ancorar mercado, senão esse próximo governante ele não consegue passar 4 anos com, sem ancoragem, né? Precisa dar previsibilidade para os investidores pensar seus investimentos. Como é que você faz um investimento pensando 10 anos se você não sabe se o governo tem capacidade de pagar sua dívida pública? Ou se ela está preocupada com isso ou não está preocupada com isso. Então, independente de qual é o governante, eu acho que tende a ter uma melhora. É, acho que uma alternância de poder. Acho que o mercado hoje, não quero nem trazer a minha opinião, mas a opinião de mercado hoje é que traz um componente importante, né, para tentar buscar um pouquinho mais essa receita equilibradas com despesas ao longo do tempo, tá? Então, colocando esse panorama de volatilidade, de eleição, juro, etc., o meu olhar assim para 2026 é bastante positivo. Por quê? Porque a economia real está forte, os ativos imobiliários estão indo bem, e aqui, de novo, sempre a qualidade é importante, tá? Um shopping dominante, bem localizado, esses ativos estão indo muito bem. Dá para olhar o que está acontecendo com as empresas do setor Allos, Multiplan, Iguatemi, a Allos recomprando muito ações, aumentou o nível de dividendos que ela está pagando para os investidores. Então, a economia real está forte. Aí do outro lado, você tem o lado monetário, né? Tem muito prêmio nessas curvas de B, de DI futuro, né? Uma primeira sinalização para o mercado de que, olha, estamos preocupados, essa dívida é administrável, tem muita capacidade de diminuir esse prêmio, o juro cair, né? E dar espaço para esses fundos imobiliários refletirem o seu fundamento. E são fundamentos, como eu comentei, muito sólidos. E por último, de novo, por último, preço. O preço ainda é muito descontado. A gente ainda olha na média fundos, excelentes fundos, grandes, com portfólios de ativos dos melhores da indústria, negociando-os com 5, 10, 15, em alguns casos, 20% de desconto. Que, como alocação de longo prazo, acaba sendo fantástico para investidores que têm esse capital. Eu gosto de chamar de um capital paciente, né? Um capital que efetivamente é um capital de longo prazo, que busca ter uma descorrelação dentro do portfólio, num setor que agrega resultado de longo prazo, que a gente pode olhar no horizonte longo aqui, que a gente acabou dividindo com vocês. Bruno, muito obrigado pelo evento e todos os participantes. A última pergunta agora eu te coloquei na fogueira, mas sua resposta, na minha opinião, foi muito boa. E é isso. Se quiser falar algumas palavras finais, senão a gente vai encerrando o evento. Eu queria só agradecer a oportunidade. Estou vendo agora 245 pessoas acompanhando a gente, 11 da manhã, não é simples. Agradecer, colocar aqui a RBR à disposição para conversar sobre alocações no setor. Acho que a gente tem uma experiência grande. Como a RBR estamos há 11 anos, eu lidero essa estratégia aqui junto com o time de uma forma ininterrupta há cerca de 11 anos. Então, acho que a gente tem muito bate-papo para trocar sobre o setor.
no mínimo vai ser um prazer estar próximo de vocês. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia, pessoal. Até mais. Obrigado, Bruno. Valeu, obrigado.